Então a gente vai criar aqui um objeto que eu vou chamar de spawn pipes, tá? Deixar ele aqui no centro, clicando aqui nessa engrenagem aqui no canto, reset, para ele voltar aqui para o meio. E aí a gente vai criar um script para ele, ó, new script, vou chamar de spawn pipes. Lembrando que os scripts eles não podem ter caracteres especiais nem espaço no nome, tá? Beleza? E agora a gente vai fazer um script um pouquinho mais complexo do que os outros que a gente criou até então. Primeiramente, a gente vai criar aqui um public game object para a gente referenciar qual é o objeto que está com os canos. Eu vou chamar de pipe. Depois a gente vai criar aqui um public float chamado ref para a gente indicar qual é a altura mínima e qual é a altura máxima que a gente pode spawnar esses canos, tá? Porque lembrando que ele, do jeito que está ali, ele só vai vir reto, mas eu quero que ele venha ou mais em cima ou mais embaixo, tá? Randomicamente, não quero que seja sempre um padrão, quero que seja randômico isso. Além disso, a gente vai criar aqui um public float que eu vou chamar de max time, ou seja, que seria basicamente o tempo máximo entre a criação de um conjunto de canos e outro conjunto, tá bom? Então esse cano aqui, esses dois canos eles vão vir, quando passar um segundo vai vir outro, mais um segundo vai vir outro e assim por diante, tá bom? Se você quiser deixar isso também randômico, é fácil, você vai ver como é simples, tá bom? Agora aqui no start a gente vai fazer o seguinte, o game object, a gente vai instanciar um game object. Game object new pipe, ou seja, um novo cano, né, digamos assim, vai receber um instantiate pipe, ou seja, a gente vai instanciar esse objeto na cena. Instanciar é criar uma cópia, tá bom? Então a gente vai meio que copiar um objeto. Que objeto seria esse? Esse pipes aqui. Então a gente vai criar uma cópia desse objeto na cena e aí aqui a gente vai passar a posição que ele vai receber. Então new pipe ponto transform position vai receber o transform position mais new vector tree, certo? 0. E aqui a gente vai passar o random range para a gente poder sortear esse número que ele vai passar como valor do y, ou seja, na altura, né? Que vai ser menos ref ou ref. E aqui no z a gente passa 0. Então, só explicando o que eu escrevi aqui nessa linha, a posição desse conjunto de cano que a gente vai instanciar aqui na cena vai ser a posição desse nosso spawner, né, desse objeto spawner, mais um novo vector tree, ou seja, mais uma nova posição. Que nova posição será essa? Ele vai receber 0 no x, tá bom? Ou seja, não vai mudar nada o x. 0 no z, não vai mudar nada no z, mas no y vai mudar. Ele vai receber um valor que vai ser um valor randômico. O random.range sorteia um valor dentre duas variáveis. No caso, eu botei aqui menos ref e ref, ou seja, altura negativa e positiva. Então vamos supor que eu coloque lá que o meu ref vai ser 2, né? Então ele vai sortear entre menos 2 e 2. O resultado disso ele vai passar aqui para o y desse vector tree, tá bom? Ok, aqui agora no update a gente vai fazer o contador de tempo. Então vou criar um if se timer. A gente não fez essa variável. Tá faltando uma variável aqui. Eu vou botar ela private float timer. Esse aqui vai ser o contador de tempo, tá bom? Vai receber 0. Se timer for maior do que o max time, game object new pipe instantiate. Aliás, a gente pode copiar essa linha aqui, tá? Vou fazer de novo não. Ué, por que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez lá em cima? Porque aqui a gente está fazendo no start, ou seja, assim que começa a cena, tá? E aqui embaixo a gente vai fazer a cada segundo, tá bom?
Então, aqui embaixo é o primeiro cano e aqui são os outros canos que serão spawnados na cena. Só que como eu não quero que fique cano voando por aí o tempo todo, para sempre, né? Porque se a gente deixar desse jeito aqui, ele vai ficar spawnando vários canos para sempre. Eu quero destruir esses canos que já passaram da cena, ou seja, eu quero destruir o próprio new pipe depois de 20 segundos. Então passou 20 segundos que ele foi criado, que é o até mais, né? Até mais do que o tempo dele atravessar essa cena toda, ó. Quando ele atravessar essa cena e passar 20 segundos, ele vai ser destruído porque não tem necessidade de manter ele na cena, até porque se você manter vários objetos sendo instanciados infinitamente, isso vai pesar no processamento do seu jogo, tá bom? E o timer recebe 0. Certo? Aqui fora a gente vai fazer um contador, que é o timer mais igual time.deltaTime. Time.deltaTime. Então o que a gente fez aqui, galera? Esse if é um contador, certo? Se timer for maior do que max time, ou seja, vamos supor que o max time seja 1, certo? Então, se esse valor for maior do que 1, ele vai ler isso aqui e vai zerar esse timer, certo? E aqui embaixo a gente faz a lógica do timer ser somado. Quando a gente coloca o time.deltaTime, a gente está somando como se fosse o tempo real mesmo. Então, 1 seria equivalente a 1 segundo, certo? Então, por exemplo, isso aqui, cadê o max time? Se eu deixar o meu max time aqui com valor de 1, por exemplo, ele vai rodar esse if a cada 1 segundo, tá? Essa lógica aqui serve para rodar a cada 1 segundo. Então, a cada 1 segundo ele cria um cano, tá bom? Bem simples de entender, né? Então é isso, vamos salvar isso aqui e vamos aqui no nosso Spawn Pipes. Cadê o Spawn Pipes? Aqui a gente tem a altura. Antes, deixa eu só fazer o seguinte, vamos transformar esse Pipes aqui, ó, em um prefab. É só clicar e arrastar ele aqui para a janela de Project, soltar aqui na pasta Assets, tá? Pode deletar ele aqui da cena e a gente vai passar ele aqui no Spawn Pines, ó. Faltou eu fazer alguma coisa aqui. Cadê? Spawn Pines. Ah, tá aqui, ó. Passar ele aqui em cima. Beleza. Que assim o script vai saber quais são os canos que ele tem que spawnar, tá bom? Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui na altura a gente pode setar a altura. Eu vou botar, não sei, 0.8 para testar. E aí a gente pode fazer o teste. Então vamos lá. Olha só. Funcionou, só que ele está spawnando muito para trás. E está muito rápido, né? Conforme a gente pode ver, ó. Eu não quero que seja dessa forma. Eu vou pegar o Spawn Pipes, vou puxar ele para frente. O Max Time aqui, vou botar 2. E vamos testar novamente. Vamos lá. Eita, eu esqueci de pular com o pássaro. Mas olha só, perceba que funcionou, né? Só que a variação da altura tá mínima. Eu não estou achando muito desafiador. Então o que eu vou fazer? Vou aumentar isso aqui para 1.5 para ver o que vai acontecer. Ó, já melhorou bastante. Aqui eu bati ali no cano, era para ter dado game over, só que a gente não configurou ainda. Tá, melhorou bastante. Vou só modificar esse passarinho aqui que eu tô achando ele meio, o movimento dele meio difícil de ser guiado. Deixa eu modificar aqui, sei lá, talvez para botar 4 aqui para ver. Ficou muito flutuante. Vou botar 3. 3 eu acho que vai ser o suficiente. Beleza, agora sim. Agora tá mais com cara de Flappy Bird, né? Ótimo. Então aqui a gente configurou o sistema do jogo. Agora o que a gente tem que fazer é o game over, para não acontecer isso que aconteceu, né? E para a gente poder finalizar o game. Ah, faltou a gente configurar o chão, porque o chão ele não está vindo para frente. Então vamos selecionar o chão, vamos aqui no Animation e aqui a gente vai criar uma animaçãozinha para o nosso chão, tá? Então com ele selecionado, vamos aqui em Create. Cadê? Animations. Botar aqui Ground underline anim.
certo? Beleza. Para a gente fazer a animação desse chão, vai ser muito simples. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse botãozinho aqui vermelho, tá? Vou até puxar esse animation aqui para fora. Deixa eu botar ele aqui. Vamos deixar ele aqui mesmo. A gente clica nesse botãozinho vermelho para salvar qualquer modificação que a gente faça nesse objeto. Ele vai gravar a animação, qualquer modificação de posição como uma nova animação. Então clicou, vai ficar vermelhinho aqui os frames do animation. Você vai clicar, ó, aqui mais ou menos no frame 60, tá? Você vai puxar ele para trás, ó. Esse chão para trás, tá? Puxou ele para trás, mas não deixa ele aparecer aqui uma falha aqui no canto, tá? Puxou para trás, você vai clicar com o botão direito aqui em cima do último frame que você criou. Você seleciona ele, ó, botão direito. Você vai clicar com o botão direito, você vai vir aqui em Buff, Tangents, vai marcar linear. Assim ele vai fazer o movimento de ir e voltar o tempo todo. Se a gente clicar em Play, ó, a gente consegue ver, tá vendo? E aí a gente tem a movimentação do chão funcionando, tá? Ele tá indo e voltando, tá bom? Então agora, o que a gente pode fazer? A gente pode testar tudo isso junto. Vamos testar tudo isso junto novamente. Espera aí, deixa eu puxar mais para trás aqui. Ó, então agora a gente tem o chão indo e os canos vindo, né? Beleza. Agora o que a gente precisa fazer, galera, é configurar o Game Over. Eu já bati umas 4 vezes aqui nesses canos, mas isso não pode acontecer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na janela de hierarquia, botão direito, UI, vamos criar aqui um image. A gente vai trabalhar com o Canvas. Vou clicar 2 vezes nesse image e bem-vindo ao Canvas. O Canvas é uma área onde a gente pode criar elementos de interface de usuário, tá? Então, o Canvas em si, ele é composto por esse quadradão aqui que você está vendo, né? Esse quadrado branco aqui. Esse quadradinho pequeno branco aqui é uma imagem, tá? E essa imagem vai ser a imagem do Game Over. Então, vou selecionar essa imagem, vou vir aqui em Source Image, clicar nessa bolinha aqui do canto e eu vou mudar aqui para Game Over. Para não ficar torta assim, a gente pode marcar aqui o Preserve Aspect e Set Native Size, tá? E aí, como ficou pequeno, você vai pressionar a tecla R, ferramenta de escala e vamos aumentar o Game Over, tá? Então aqui a gente tem o Game Over, vou duplicar, aliás, vou duplicar não, vou clicar aqui com o botão direito em cima do Canvas, o I, vamos criar aqui agora um botão. Esse botão vai servir para a gente reiniciar o jogo. Então, vou mudar aqui o sprite desse botão, botar aquele botão que a gente tinha selecionado lá no início da aula. Vou deletar esse texto de dentro dele. Aqui vai ser o nosso botão de Game Over. Eu vou marcar aqui o Preserve Aspect e Set Native Size. Vou aumentá-lo agora. E excelente. Aqui a gente tem o nosso Game Over, né? Só que, claro, está muito em cima aqui esse Game Over. Deixa eu descer ele mais aqui para o meio. Beleza. Então aqui a gente fez o nosso Game Over. Agora, o que acontece? A gente não pode deixar isso aqui aparecendo o tempo todo, correto? Então eu vou clicar aqui com o botão direito, vou criar um objeto vazio que eu vou chamar de Game Over. E vou selecionar essas duas imagens, né? Essa imagem e esse botão que a gente criou, vou clicar e arrastar para dentro do Game Over. Porque assim, ó, eu consigo desativar e ativar na hora que eu quiser esses elementos aqui dentro desse objeto, tá bom? Beleza, então o que a gente vai fazer agora é exatamente isso, só que através do script. O que acontece? Quando que o Game Over ocorre nesse game? Quando o passarinho bate no cano. Então a gente tem que detectar todas as vezes que ele efetivamente bater no cano. Então para isso, existem várias maneiras de fazer esse check aí de colisão, tá bom? Mas uma das mais simples que a gente tem é checar se o passarinho bateu em algum objeto do tipo cano. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai lá no script do passarinho, deixa eu abrir ele aqui, e a gente vai criar aqui um método para checar a colisão. A gente vai criar o void on collision enter 2D e a gente vai passar aqui como um parâmetro collision 2D. Aí você pode passar o nome que você quiser, eu vou colocar colisor, tá? E aqui dentro a gente vai checar se o personagem bateu. Esse método, pessoal, ele vai ser chamado todas as vezes que o personagem bater em alguma coisa.
Como no nosso game ele não pode bater em nada, então a gente pode simplesmente já chamar o game over direto daqui. E como que a gente faz isso? A gente pode simplesmente chamar aqui, a gente vai precisar referenciar o objeto na cena. Então a gente vai referenciar aqui em cima um public game, paixão não, é public game object, chamar de game over, tá? Então quando o personagem bater em alguma coisa, o game over.set active vai ficar true, ou seja, eu vou mostrar o objeto que até então, eu vou ativar o objeto que até então vai estar desativado. Então, para não ficar assim visível, o jogo vai começar com o objeto desativado. Quando eu bater, quando o personagem, ou seja, o passarinho bater em alguma coisa, eu imediatamente ativo esses elementos de interface de usuário e vou pausar o jogo. A maneira mais simples que tem na Unity de pausar o jogo é usar o time.timescale igual a 0, tá bom? Aqui a gente pausa o jogo. Tendo feito isso, a gente já pode até testar, inclusive, tá bom? A gente só tem que passar esse objeto GameOver como um parâmetro lá para o nosso script do passarinho, que já vai funcionar. Deixa eu selecionar o passarinho aqui. Deixa eu passar o GameOver. Beleza, eu acredito que seja isso. Vamos testar para ver. Se eu bater em qualquer coisa, inclusive no chão, tem que dar GameOver. Vamos deixar ele cair para ver. Pronto. Olha só que legal. Deu GameOver, né? Apareceu a mensagenzinha e o jogo parou. Agora, quando eu clicar nesse botão, eu tenho que reiniciar o jogo, correto? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente pode ou criar um script dentro do próprio personagem ou criar um script separado. O certo é criar separado para não virar uma bagunça o script do personagem, tá? Então, a gente vai criar aqui primeiro um objeto na cena, que não vai fazer nada esse objeto, ele só vai ficar ali de enfeite. Vou chamar de controller. A gente vai criar um script só para esse controller, que eu vou chamar de game controller. Vai ser tipo um controlador geral do jogo, tá? Beleza, aqui a gente vai ter que usar o using Unity Engine .scene management. E aqui a gente vai criar, deixa eu apagar esse aqui, por enquanto a gente não vai usar. A gente vai criar um public void restart game. Que a gente vai passar aqui scene manager load scene 0. 0 porque como só tem uma cena no nosso jogo, que é essa cena que a gente está mexendo agora, se a gente passar 0, obrigatoriamente ele vai reiniciar essa própria cena que está ali, tá? Então, load scene 0, se eu chamar esse método aqui, ele reinicia o jogo. Então a gente pode salvar isso aqui, deixa eu salvar o passarinho aqui também, e a gente chama esse método lá do botão. Ou seja, quando eu clicar naquele botão de Restart Game, eu tenho que reiniciar o jogo. Simples, né, pessoal? Bem simples. Então, vou selecionar aqui o botão na nossa hierarquia, vou aqui no OnClick, clicar nesse botãozinho de mais, porque o OnClick ele é chamado todas as vezes, é um método que você pode referenciar para ser chamado todas as vezes que você clica no botão. Bem legal, né? Aqui nesse espacinho você vai passar o script que você quer chamar o método. Nesse caso vai ser o script que está aqui no controller. Então eu posso passar o objeto controller aqui, ó. E aqui eu vou clicar nesse no function, vou selecionar aqui o script do game controller e vou selecionar o restart game. Agora a gente vai reiniciar não, a gente vai testar para ver se ele vai reiniciar o jogo, tá? Então, cair, game over, se eu clicar aqui, ele reinicia o jogo. Só que aí, galera, quando ele reiniciou o jogo, ele ficou parado. Por quê? Porque eu dei um timescale 0 aqui no nosso bird, certo? Dei um timescale 0. Então, eu tenho que voltar ele a 1, porque o 0, o jogo fica parado, e o 1, o jogo roda normalmente. Então, aqui no Game Controller, a gente vai criar um método start, void start, e vamos usar o time.timescale igual a 1, tá bom? O start é um método que é chamado uma vez ao inicializar o jogo. Tá? Só para ficar bem claro para você. O start é chamado todas as vezes que a gente inicializa o jogo uma vez, tá bom? É o primeiro método que é chamado. Então, vamos lá, vamos deixar o passarinho cair. Caiu, game over. Se eu clicar no mais, caiu, game over e pronto.
assim ele ficará num ciclo infinito aqui, né? Se a gente deixar. Ótimo, galera, funcionando perfeitamente, só falta um pequeno detalhe que é a questão da pontuação. Aqui no Canvas, vou clicar com o botão direito, UI, Text, e vou criar aqui, configurar uma pontuação. Deixar 00, deixa eu mudar aqui essa cor para branco, deixa eu botar aqui bold, deixa eu centralizar esse trem, vamos centralizar aqui esse texto, aumentar, deixar uma fonte bem grandona. Certo, deixa só 0 mesmo. Bom, eu acho que é isso. Ok? Agora a gente tem que somar a pontuação todas as vezes que a gente passa nos canos. Para isso, olha só que interessante. A gente vai vir aqui nesse Pipes, tá? Clica nele aqui na nossa janela de Assets. Vai clicar aqui em Open Prefab. E olha só, aqui no meio a gente tem que adicionar um colisor para checar quando quando o passarinho bate nele para a gente acrescentar pontos, tá? Então aqui no Pipes a gente vai criar um objeto vazio. A gente vai adicionar um Box Collider 2D. Vou aumentar um pouquinho aqui. Certo? E aí, quando o personagem bater nesse objeto, a gente adiciona pontuação ao personagem. Olha só que legal, tá? Para isso, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai marcar esse Box Collider como Strigger, porque o Strigger, ele deixa atravessar, quando o Strigger está ativado, um objeto rígido pode atravessar outro objeto rígido desde que pelo menos um deles esteja com o Strigger ativado. Ou seja, é como se o colisor ficasse invisível, mas estivesse funcionando ao mesmo tempo. Tá bom? A gente vai criar aqui um script que eu vou chamar de points. Vamos abrir aqui. Nesse script, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar só um método para checar a colisão, tá? Então, a gente vai criar um void on trigger enter 2D collider 2D, vou chamar de colisor. Então, quando o personagem bater nesse colisor, a gente adiciona um ponto, tá bom? Simples assim. Então, a gente pode simplesmente, no Game Controller, criar aqui uma variável para ser a pontuação geral do jogo. Então, a gente pode criar um public int score, por exemplo, certo? E lá no nosso points, o que a gente faz? Quando o personagem bater, a gente vai, deixa eu passar aqui, o Game Controller, vou chamar de controller, tem que ser público. Quando o personagem bater nesse objeto, a gente chama aqui o controller ponto score mais, tá? Ou seja, a gente vai adicionar um ponto todas as vezes que o personagem bater nesse objeto que está entre dois canos sempre, tá? Simples assim. E aí a gente pode fazer o seguinte, aqui no Game Controller, a gente vai chamar aqui uma biblioteca chamada using unit engine.ui, tá? Para a gente poder acessar elementos de interface de usuário da Unity. E aqui a gente vai chamar um public text score text, que é o texto que a gente vai manipular para modificar. Aqui no points, a gente vai dizer que o controller ponto score text vai receber o controller ponto score ponto toString, tá? Então o que a gente está fazendo aqui? Quando o personagem bater nesse objeto, né? Só lembrando que esse objeto é esse aqui, ó, que está entre os dois canos. A gente vai somar um ponto à pontuação geral do jogo e a gente vai modificar o texto que está na cena para receber o valor desse ponto. Esse texto aqui, ó, tá bom? Só isso, galera. Então vamos salvar isso aqui, e vamos agora fazer as devidas referências aqui, senão não vai funcionar. Então, primeiramente aqui nesse GameObject, que eu vou chamar de point, a gente vai passar o controller aqui para ele, tá? Tá. Aqui a gente tem que fazer uma modificação. Não pode ser dessa forma aqui public.
a gente tem que criar um start, um void start, para ele encontrar esse controle. O controle vai receber find object with type game controller, tá? O que a gente fez aqui? Todas as vezes que esse prefab for criado na cena, ele vai procurar na cena por qualquer objeto que tenha um script do tipo game controller, tá bom? Por que eu fiz isso aqui? Porque como ele é um prefab, eu não consigo referenciar aqui uma coisa que está na cena, sendo que ele é um prefab, ou seja, ele está fora da cena, tá bom? Então, fazendo isso aqui, todas as vezes que ele for criado na cena, ele vai procurar por qualquer objeto que tenha um script game controller e vai passar para essa variável controller, e aí vai acontecer tudo isso que a gente já viu aqui que tem que acontecer, tá bom? Tendo feito isso, beleza, a gente pode sair desse prefab e a gente vai aqui no controller e a gente vai passar o texto aqui, ó. Tá bom? E vamos testar. Todas as vezes que eu passar no meio dos canos, tem que somar ponta a minha pontuação geral. Olha lá, bati, game over. Tá bom, galera? Então é isso. Aqui a gente tem o nosso projeto, ó, de game over. 0, deixa eu tentar passar aqui agora. Ó, vou tentar bater meu recorde aqui. Não deu muito bem, né? Game over. Bom, é isso. Espero que realmente você tenha gostado desse tutorial. Eu sei que foi um tutorial meio corrido e que eu não expliquei com muitos detalhes certos aspectos da Unity, né? No entanto, o intuito desse tutorial era justamente esse, de te mostrar que você consegue criar um jogo de uma maneira rápida e eficaz na Unity, né? Nesse caso a gente fez um clone do Flappy Bird, mas poderia ser qualquer outro jogo que tivesse uma mecânica mais simples, tá bom? E para finalizar, um último recadinho: se você tem o interesse de aprender a dominar mesmo a Unity, saindo do zero, chegando até o avançado, aprendendo a linguagem C#, né? E, enfim, muitas outras coisas a mais, eu deixei aqui no link na descrição desse vídeo uma página na qual você verá a apresentação do meu curso de desenvolvimento de jogos completo. Então eu te convido a dar uma olhadinha nesse link, principalmente se você tem esse desejo de aprender a desenvolver jogos, mas se você nunca teve um direcionamento, tá? Se você nunca teve um mentor, se você nunca teve uma comunidade para te apoiar, para você conseguir ter todo esse suporte necessário para aprender a desenvolver os jogos que você quiser, que eu tenho certeza que vai ser de extremo valor, de extremo interesse para você, tá bom? Mas no mais, eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar o vídeo com seus amigos e, claro, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, porque eu estarei trazendo mais tutoriais, trazendo mais aulas na medida do possível. Então, vou ficando por aqui e até a próxima.